Acho que a gente pode ir começando, né, Mayra? Sim, vamos começar. Já está gravando? Já. Então tá. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente vai começar agora nosso 7º encontro da Rota da Eficiência, falando um pouco sobre técnicas de venda, né, e experiência de atendimento ao cliente, para fazer o fechamento desse ano, desses encontros maravilhosos. Pudemos trocar muitas experiências, com vários contatos. O objetivo do Rota da Eficiência é permanecer ao longo de 2024 com os encontros. No final, ao longo da semana, a gente vai encaminhar uma pesquisa de satisfação também, para que todos possam fazer os seus comentários, avaliar e sugerir pautas para o próximo ano, né? Falarem o que vocês gostariam de ouvir, para que a gente prepare material, procure convidados para participar, né? Então, fique bem à vontade. A gente entende que essa semana, esse mês é um mês bem corrido para todos, né? O nosso mês de alta temporada. Então, quem não está aqui presente, depois vai estar recebendo a gravação e o material para acompanhar posteriormente. E agora eu vou dar a palavra para a Mari iniciar a apresentação dela. Olá, boa tarde para todos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Já começa. E obrigada pela presença de vocês. A gente sabe que dezembro é essa época um pouco mais corrida para todo mundo. Então, agradeço todo mundo que está aqui. E é o que a Ju falou, quem não conseguiu entrar, recebe depois a gravação, o material, enfim. Então, aproveitem para perguntar, para trocar nesse momento. Vamos aproveitar que a gente está no número reduzido de pessoas. Tenham à vontade para trazer as percepções de vocês também. A gente gosta muito dessa troca com todos vocês. E até eu vi aqui já que o pessoal que está aqui já nos conhece, né? Então, todo mundo que está aqui já participou de outros. Então, eu vou direto ao assunto hoje. Então, hoje o nosso tema é sobre experiência do cliente. Eu trouxe essa frase que eu gosto muito, que diz, né, que clientes, eles podem esquecer o que você disse, mas eles nunca esquecerão como você o fez sentir. Então, isso assim, claro que aqui a gente está no ambiente falando sobre clientes, mas isso é qualquer pessoa, né? Eu gosto muito de estar sempre lembrando, reforçando bastante que a gente sempre lida pessoas com pessoas. Então, as pessoas, elas guardam como elas se sentem em determinadas situações. E a gente tem que sempre estar relembrando, né, que no setor rodoviário, antes, as concorrências eram entre as empresas somente, né? E às vezes tinha algumas rotas que certas empresas tinham ali somente ela trabalhava naquela rota e tudo mais. Porém, hoje, isso já se ampliou. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, como BlaBlaCar, Buser, Uber, e as companhias aéreas que têm diversas promoções hoje, então acabam se tornando também um concorrente direto dentro do setor. Por isso que é tão importante se diferenciar. E a experiência do cliente é a nova publicidade. As pessoas, quando elas se identificam com uma marca, quando elas se identificam com uma experiência que ela teve, ela volta a trabalhar. Então, por isso que é muito importante estar sempre pensando em como que eu posso me diferenciar, como que eu posso tornar a experiência do meu cliente mais satisfatória. E contextualizando um pouquinho mais sobre o que é uma experiência do cliente, então ela é toda a percepção que o cliente tem quando ele interage com a marca, quando ele interage com determinada empresa, desde a pré-compra, né? Desde a primeira interação até o pós-venda, até um atendimento depois de alguma situação que ele precise resolver, ou seja, toda a jornada desse cliente em contato com a empresa, a experiência do cliente ela vai estar presente. E você ter uma experiência positiva do cliente, ela resulta em clientes satisfeitos
clientes satisfeitos, eles fazem boas recomendações, então tem maior fidelidade da marca, e tudo isso vai gerando mais satisfação, vai gerando mais vendas. Então, por isso que a experiência do cliente hoje, as pessoas vêm falando muito sobre essa questão de experiência do cliente. Eu trouxe alguns exemplos aqui de companhias aéreas que também trabalham com viagens, são companhias do exterior, e que elas têm algum diferencial relacionado à experiência do cliente que foi um diferencial para aquela companhia. Por exemplo, a Delta Airlines, ela é conhecida por fornecer refeições especiais. Então, ela adapta toda o cardápio ali na hora da viagem, né? Então, fornecendo dietas diferentes, como vegetariana, vegana, sem glúten. Então, eu trouxe esses exemplos para que a gente possa se inspirar e pensar o que eu posso fazer de diferente, né? Dentro do meu, aqui, da empresa, da agência, enfim. Eu gosto muito de pensar, às vezes, um pouquinho fora do que está dentro daquilo do dia a dia, para trazer mais inspiração. Outra que também é a Singapore Airlines, que ela tem um serviço de bordo excepcional. Então, ela vai além da comodidade de alta qualidade, ela tem muita atenção nos detalhes, um cuidado com o passageiro durante o voo, e isso traz uma experiência premium para os passageiros. Então, ela busca criar uma atmosfera de luxo, que vai além das expectativas do cliente. Outro exemplo é a JetBlue, que o foco dela é inovar em termos de entretenimento a bordo. Então, oferecer TV ao vivo, filme, música, acesso Wi-Fi em todos os voos. Até a Ouro e Prata recentemente trouxe essa questão do Wi-Fi, que é um desafio no transporte rodoviário, você conseguir em todas as rotas ter um Wi-Fi de qualidade, né? Então, a JetBlue, ela trouxe esse diferencial. Esse é o foco dela. Tudo que ela puder inovar em relação a entretenimento a bordo, eles estão com foco nisso. Isso se tornou uma referência, e para muitos viajantes é uma empresa que é uma escolha preferida. Aí nós temos essa aqui que eu achei muito interessante, que é a Southwest, que o diferencial dela é um atendimento ao cliente descontraído. Então, ela buscou ali, ela viu que o público dela era um público mais descontraído e tudo mais, então ela adotou um estilo descontraído e amigável. E o mais legal é que toda a equipe da empresa é encorajada a mostrar essa personalidade, esse senso de humor, e aí cria uma atmosfera amigável. Então, esse ambiente descontraído se destaca dentre as pessoas que têm esse tipo de personalidade e se torna um diferencial da empresa. E, por último, a Qatar, que o diferencial delas são as salas VIPs. As salas VIPs da Qatar são aquelas salas, assim, que é bem luxuosa, tem diversas opções dentro da sala VIP, então oferecer esse ambiente tranquilo, isso tornou um diferencial dentro da Qatar. Então, a gente viu aqui vários exemplos diferentes dentro do mesmo segmento ali das companhias aéreas, que é bem próximo também da questão do rodoviário, né, que a gente está falando de viagens. E esses exemplos tornaram aquela marca única, se tornou referência naquele tema. Então, ela atrai pessoas que valorizam o diferencial que elas estão oferecendo. Olha só, eu não estou vendo vocês, tá? Então, quem quiser falar, pode comentar aqui, que aí eu pauso um pouquinho, não tem problema, tá bom? Vou só fazer um comentário, então, assim, vendo um pouco das empresas aéreas, né, dos cases deles, como todas são empresas aéreas, mas cada uma tem o seu diferencial, buscou encontrar
algo particular. Então, tu passa a ser conhecido pelaquela pontualidade, né? Uma pelo atendimento descontraído. Já é a identidade da empresa ter o atendimento descontraído, as pessoas vão esperar por isso, né? Então, dentro da cultura da empresa, tem que estar sempre falando sobre isso. Quando fala as salas VIPs de luxo, quem vai viajar vai esperar uma sala VIP de luxo e vai encontrar. Então, é muito assim, é quase o DNA daquela empresa, né? Daquela companhia aérea. E trazendo assim para o nosso segmento, para as nossas relações também, pensar em como criar experiência, referência do guichê, né, do meu ponto de trabalho, do meu ponto de venda. Eu não preciso só copiar o que os outros fazem de bom, eu posso buscar em outros segmentos, varejos, outros tipos de serviço que se destaca e adaptar para o meu. E aí eu vou ter um diferencial. Se eu ficar buscando também ser sempre só o melhor dentro da rotina do que eu tenho, eu vou estar ali muito parecido. Mas se eu... o varejo faz assim, eu consigo adaptar o atendimento do varejo para mim. O serviço de telefonia tem esse tipo de entrega, eu consigo adaptar. Então, ficar buscando referências externas também é muito importante para a gente criar a identidade de cada serviço, de cada empresa, né? Sim, exatamente. Esse ponto que você trouxe agora no fim, Ju, vai encaixar justamente com o que eu trouxe agora aqui, que é sobre fidelizar clientes com experiência, né? Então, que a experiência ela tem relação com conexão, o que eu falei um pouco no início, que de se conectar com as pessoas precisam se conectar com a empresa, né? E você consegue essa conexão quando você conhece o seu cliente. E esse ponto de buscar em outros lugares, você deu o exemplo do varejo, a Apple, ela já é muito conhecida pelo brand dela, né? Que é a marca dela, o quanto que a marca dela é forte. Porém, ela não tinha pontos físicos. Por um bom tempo, ela só trabalhou através do online. E quando a Apple ela foi criar os pontos físicos, ela queria conseguir refletir essa mesma identidade que ela passava através dos produtos, também nos pontos físicos. Então, ela perguntou, a Apple fez uma pesquisa com alguns dos clientes, perguntando qual que era o lugar que essa pessoa gostava de ir, que ela mais se sentia acolhida, que ela tinha um atendimento excepcional, que era aquele lugar que ela gostaria de voltar. E dentro dessa pesquisa, teve uma rede de hotel que apareceu por diversas vezes. Então, dentro dos clientes da Apple, surgiu ali essa rede de hotel, que não tem nada a ver com o serviço da Apple, que é tecnologia, celular, computador. Surgiu essa rede de hotel. Então, eles foram até essa rede de hotel fazer uma pesquisa para identificar o que tinha de diferente. Qual era o padrão dentro dessa rede que fazia os clientes se sentirem tão acolhidos? Um dos pontos que eles citaram nesse exemplo foi esse atendimento em ilha, né? Essas ilhas, assim, que é um espaço aberto, não um balcão e a pessoa, e sim essa ilha que traz mais essa proximidade. Esse hotel, ele tinha esse tipo de atendimento. E é uma das características das lojas da Apple hoje. Em qualquer loja que você for, você vai ver que sempre tem esse atendimento em ilha. Fora outras coisas, assim, como na forma de se comunicar e tudo mais, mas ela trouxe essa referência desse hotel porque os clientes dela citaram muito esse hotel. E é muito importante na experiência do cliente estar atento aos detalhes. Os pequenos gestos, eles fazem muita diferença. Às vezes a gente fica tentando pensar assim, né, em algo mirabolante. Ai, o que eu posso fazer? Algo mágico, quase que uma experiência assim única. Mas, às vezes, e muitas das vezes, são nos detalhes, nos pequenos gestos, que realmente vai estar a diferença ali, que as pessoas vão se sentir valorizadas. Então, trouxe alguns exemplos aqui, como
ser claro e transparente no que você está falando para o cliente, você mostrar melhores opções. Então, o cliente ele vai fazer uma viagem de Florianópolis para São Paulo. Aí ele vai lá pedir a passagem. Você comentar com ele, olha, legal viajar de Florianópolis para São Paulo, porém, como são várias horas, nós temos aqui o leito, e você vai mais confortável. O executivo ele é bom, a poltrona é bem confortável, mas no leito você pode deitar, pode descansar, já que você vai viajar agora à noite, você consegue dormir melhor, tudo mais. Enfim, mostrar melhores opções que façam sentido para aquele momento, para aquele atendimento, né? Se mostrar muito solícito, demonstrar facilidade no processo, esse é no processo que eu digo ali, no processo de compra, né, da pessoa, ou num processo de atendimento, lembrando que a experiência do cliente, ela é toda a jornada do cliente. Então, você demonstrar que é fácil ou comprar, ou resolver alguma questão que é necessário, isso valoriza bastante na experiência do cliente. Fazer um pós-venda, se fala muito que hoje é muito mais barato você vender para o mesmo cliente do que você conquistar clientes novos. Então, fazer um pós-venda, ter um sisteminha onde você tem ali quem são os seus clientes, as passagens que compraram e tudo mais. Perguntar sobre a viagem depois. Você vendeu o leito para aquele cliente, então, como que foi a viagem no leito? Foi confortável? Enfim, fazer esse pós-venda, você vai estar fidelizando cada vez mais o cliente. Deixa eu fazer um comentário que eu ouvi bastante forte nos últimos meses, nos alguns eventos e palestras que eu participei do pós-venda, que usar o pós-vendas para falar com o seu cliente e vender de novo para ele, mas também falar com ele a recomendação. As pessoas gostam de falar quando elas têm uma boa experiência, gostam de falar quando também tem uma má experiência, mas elas gostam de falar da sua vida. Então, aquele cliente que viajou e que teve uma boa experiência, que conheceu uma cidade diferente e tudo, falar para ele assim, quem você recomendaria essa viagem? Você tem algum amigo que poderia fazer essa viagem também? Então, além de vender para essa pessoa, no pós-venda, fazer a recomendação, pedir recomendações, indicações a gama de clientes. E aí consegue também fidelizar ele e atrair novos clientes de uma maneira muito mais barata do que procurar por anúncio, por mídia, né? Então, fazer o teu cliente te vender, né? Legal, legal. E indicação sempre vai ser o melhor canal de aquisição, né? Porque quando alguém indica algo para a gente, isso você já olha com outros olhos aquele produto, né? Boa. Bom, entrando um pouquinho na questão do atendimento ao cliente, a gente já, em outros encontros que a gente conversou, a gente já falou bastante sobre o atendimento ao cliente, né? Teve um que foi o foco totalmente nisso, mas trouxe também alguns pontos que apoiam nessa questão da experiência do cliente, que a empresa ter canais claros de comunicação. O que seriam esses canais claros? Tá bem claro, assim, olha, a empresa atende pelo WhatsApp, pelo telefone, e nós temos um Instagram. São esses os canais. Então, em toda a comunicação está bem claro quais são os canais para você entrar em contato com essa empresa, isso ajuda muito na experiência do cliente na hora que precisa falar com a empresa. Esse apoio pré e pós-venda, nós até falamos um pouco agora sobre o pós-venda, mas o pré também ele é muito importante. Quando você está fazendo o atendimento, passar dicas de viagem para o cliente, pensar assim, quais que são as perguntas que os clientes normalmente fazem para mim? Eles perguntam sobre o tamanho da bagagem, aí você já pode falar sobre o que ele pode levar na mala de mão, o que ele pode despachar. Enfim, pensar em dicas que normalmente os seus clientes acabam perguntando, você já se adianta, então isso traz uma satisfação ali para o cliente. Quando for turismo, por exemplo, falar de dicas do local que ele vai viajar, e isso sempre, sempre
o sorriso no rosto. Isso faz uma grande diferença, mesmo quando você está falando no telefone com o cliente. A voz, ela muda. Então, no presencial, fundamental, e no telefone também faz uma grande diferença. Questão da comunicação, né? Essa questão da escutativa, uma comunicação clara, antecipar objeções, ou seja, eu já sei que o cliente, ele normalmente reclama que ele não sabe quando é as paradas, por exemplo. Você já falar para ele onde vão ser as paradas, quais são os horários das paradas, isso já traz, você já está antecipando ali uma possível objeção, algo assim, né? Então, isso já traz uma satisfação também. E perguntas objetivas. Bem importante, por exemplo, o cliente chegou para comprar a passagem. Então, o que você precisa saber para poder vender essa passagem? Essas perguntas, elas precisam ser objetivas e claras. E enquanto está fazendo o processo, aí é o momento de florear essa comunicação, né? Aí é o momento de perguntar um pouquinho a mais, dar umas dicas e tudo mais. Mas para o processo ser bem satisfatório ali, é importante ter as perguntas objetivas. Manter o relacionamento com os clientes, isso é muito importante, manter esse relacionamento. A gente falou sobre a questão do pós-venda e eu trouxe mais algumas ideias aqui, né? Que é enviar ofertas exclusivas para os clientes. Depois eu vou trazer um outro exemplo um pouco mais para frente sobre essa questão de ofertas exclusivas, vou exemplificar um pouquinho mais, mas é bem importante manter esse relacionamento, fazer materiais de comunicação com promoções, novidades da empresa, e aí, de repente, a aviação faz e passa para os agentes, para as agências, distribuir nas suas redes de contato, porque aí você amplia as pessoas que estão se comunicando com a sua empresa, estão se relacionando com a sua empresa. Criar uma comunidade, isso é um ponto assim que hoje vem se falando muito nas redes sociais sobre você criar comunidades, esse senso de comunidade, assim, olha, eu viajo sempre com a empresa tal, eu viajo sempre com a empresa tal, ou olha, toda vez que eu viajo, eu gosto de comprar em determinada agência, porque lá eles são assim. E quando você começa a criar um senso de comunidade, criar esse tipo de conexão, as pessoas, elas vão indicar depois também. Então, criar esse senso de comunidade é algo que vem se falando muito. E feedback e melhoria contínua, né? Então, buscar obter feedbacks do cliente, isso é sempre a melhor chave para buscar uma melhoria contínua. Porque onde está o que realmente o cliente precisa, o que realmente vai tornar a experiência desses clientes melhor, é no próprio cliente. É se comunicando com o seu cliente, perguntando, fazendo pesquisas, pega uma média de clientes, vou fazer uma média aqui de 50 clientes para fazer determinada pesquisa, para entender como que está determinado ponto aqui da minha operação. Então, é sempre, quanto mais vocês se comunicarem com os clientes, de buscar obter feedback, fazer pesquisas, mais insights vão ter de coisas que podem ser boas para eles. E temos a personalização, que isso também chamar a pessoa pelo nome, isso faz uma grande diferença, a gente já falou em outros encontros sobre isso. Eu gosto de reforçar porque realmente é algo que as pessoas se sentem acolhidas quando são chamadas pelo nome. Oferecer uma experiência personalizada com base nas preferências e necessidades individuais do cliente. Trouxe um exemplo aqui de personalização, vamos pensar num contexto aqui juntos, em que uma empresa de transporte rodoviário, ela identificou na base dela de clientes que tem passageiros frequentes que viajam a negócios.
que utilizam regularmente o serviço para se deslocar. Então, ela resolveu fazer uma estratégia de personalização e implementar um programa de fidelidade personalizado para esses passageiros frequentes que sempre viajam a negócios. Então, é muito importante essa questão da personalização específico. E aí, para fazer isso acontecer, faz um cadastro detalhado do programa, então, onde os passageiros eles fornecem informações detalhadas sobre suas preferências, como assentos preferidos, necessidades alimentares, quando são viagens muito longas, né? Aqui acaba que a maioria das viagens não tem essa questão da alimentação em si no ônibus, mas se sim, ou quais serviços adicionais esse grupo de clientes valoriza. É o tipo de coisa de se perguntar no cadastro. E a partir dessas informações que você colheu desses clientes, você vai fazer ofertas especiais, ofertas exclusivas, personalizando para esses passageiros. E aí pode ter desconto em serviços adicionais, upgrades gratuitos para assentos preferidos, benefícios exclusivos durante a viagem, uma assistência proativa, então a equipe já sabe que aquele cliente, que aquele grupo de clientes tem determinadas preferências e tudo mais. Se um cliente ele tem uma preferência específica, a equipe já proativamente assegura que essa preferência seja atendida. Um reconhecimento personalizado, então ser chamado pelo nome, já é recebido pelo nome ali, tem uma assistência personalizada, lembrando dos benefícios exclusivos do programa. E depois, feedbacks direcionados. Então, depois das viagens, solicita feedback específico daquela experiência personalizada. Isso, além de mostrar que a empresa ela valoriza a opinião do cliente, também vai fornecer insights valiosos para estar sempre ajustando e melhorando e pensando em outros tipos de programas para outro grupo de clientes, né? A gente já falou um pouquinho, às vezes, sobre, em outros encontros, sobre os tipos de públicos, né? Então, tem viagens a negócio, a turismo, saúde, viagem de estudante. Então, pensar em algo direcionado. E o resultado desse tipo de ação é criar um ambiente que os passageiros se sintam valorizados. A gente, como eu falei no começo, sobre a gente sempre lembrar que estamos trabalhando com pessoas, a gente gosta muito de se sentir valorizado. Eu, pelo menos, gosto bastante. Então, quando a gente se sente valorizado, isso traz um acolhimento e traz uma fidelização maior para a marca, uma lealdade na marca, e também é o momento que você tem vontade de recomendar, como a Ju comentou antes. As pessoas gostam de falar de experiências boas que elas tiveram, elas gostam de falar de coisas que elas vivenciaram que foram boas para elas, como também falam de experiências que não foram boas. Então, para que as pessoas sintam o desejo de falar de coisas boas, tem que ter algo que ela se sinta realmente valorizado, que ela realmente fale, opa, aqui vale a pena eu comentar sobre isso, porque foi algo diferenciado para mim. Eu posso contar uma historinha? A gente pensa assim, eu tenho que fazer uma experiência, algo diferenciado para todos os meus clientes, eu não vou conseguir fazer isso para implantar para todo mundo que eu atendo. Mas pode ser feito assim, ações pontuais para dar a visibilidade do que vocês se importam, que a empresa está realizando. No mês de setembro, no aniversário da Ouro e Prata, estava tendo várias ações, a Ouro e Prata fez várias campanhas de aniversário. E uma delas foi, a gente identificou dentro do programa Fidelidade quem era o passageiro que viajava mais frequente, tinha mais pontuação. E a gente viu que ele ia ter uma viagem no mês, naquela semana que a gente estava fazendo a ação.
Então, a gente era aqui perto, né, na rodoviária de Porto Alegre, então vamos pegar, montamos um kitzinho de brindes que a gente já tinha da Ouro e Prata, esperamos todos os passageiros embarcarem, fomos lá na poltrona que ele estava, assim, ó, você, por ser hoje, esse mês é aniversário da Ouro e Prata, como você é um cliente de fidelidade, a gente está aqui lhe dando esse presente. Um passageiro recebeu, mas os outros 40 viram. E ficou todo mundo feliz, olha que legal a ação. Então, será que da próxima vez vai ser eu que vou ganhar? Então, uma pequena ação já vai ter uma repercussão bem grande dentro dessa viagem, né? E vai ser comentada pelos passageiros para outros passageiros. Então, não precisa ter eu tenho que presentear todos os meus passageiros, eu tenho que fazer uma ação com todo mundo que eu conheço, tudo. Não, organiza para ter uma ação mensal, uma ação semanal, uma campanha específica para criar essa cultura de diferenciação, né? Sim, que legal. E esse ponto que você trouxe também, Ju, que os outros viram, aí cria esse senso assim, ai, que legal. Nossa, eu viajo bastante com a Ouro e Prata, será que uma próxima vez eu posso ganhar também? E aí vai querer mais ainda, ver que tá todo mundo vendo que a empresa valoriza ali o cliente, né? Legal. Bom, chegando no final aqui dos pontos que a gente trouxe hoje, um pouquinho sobre a experiência do cliente nos diversos canais. Que é bem importante também a gente sempre estar atento a essa questão de qual canal eu estou me comunicando com o cliente. Então, por exemplo, no WhatsApp, é aquele canal que você mantém um relacionamento com o cliente e quando passa a ter uma determinada quantidade ali de atendimentos, é importante que tenha esse atendimento híbrido, que é o quê? O atendimento automatizado, mas também tem o atendimento humano. Então, porque se você deixa só o atendimento automatizado, acaba ficando muito distante dos clientes. Se você tem uma demanda muito grande e você tem somente o atendimento humano, você também fica distante dos clientes. Então, por isso que o atendimento híbrido, depois de uma determinada quantidade de atendimentos que tem ali, ele é o melhor caminho, porque aí você consegue responder ali os clientes e aqueles casos que precisa de uma pessoa realmente ali, você também tem esse atendimento. Então, você consegue manter essa proximidade. No e-mail, é muito importante você passar informações completas, não que nos outros canais você não vai passar completa, mas no e-mail você consegue deixar o mais completo possível ali as informações, porque está dentro de um e-mail. Né? Então, dá para formular um pouco melhor ali as questões para passar para o cliente. No telefone, fundamental que tenha objetividade e clareza na dicção. Então, para que você seja bem entendido, você tem que ser objetivo no que você está falando para os clientes e clareza na sua dicção. No presencial, é importante ter um ambiente agradável, pessoas bem apresentadas, sorriso no rosto, que eu já tinha comentado antes. Então, se eu tenho uma agência ali, uma aguinha gelada para o cliente, um ambiente agradável, um cafezinho, de repente, é bem importante. Eu vou trazer um exemplo aqui também, fora do contexto do rodoviário, mas que eu achei muito legal, que eu gosto bastante de assistir um programa, não sei se vocês já viram, que é o Shark Tank Brasil, onde empreendedores vão lá falar da sua empresa para buscar investimento para a sua empresa, né? Aí tem vários investidores e se faz o pitch. Eu gosto de analisar, assim, as várias percepções que as pessoas têm, os tipos de negócio que criam, o que está fazendo de diferente, qual que é o diferencial, que isso é o que o pessoal mais pergunta lá aos investidores. Qual que é o seu diferencial? E foi uma borracharia, um rapaz, ele tinha uma borracharia, ele é a esposa, e o diferencial da borracharia era justamente a questão da experiência do cliente. Ele falou, bom, eu quero fazer a melhor borracharia do Brasil, que são capixabas. E aí, ele transformou o ambiente da borracharia, todo o ambiente mais estilizado, o ambiente limpo, os borracheiros, porque borracharia você já tem logo aquela imagem, né?
a pessoa suja ali, um ambiente sujo, cheio de graxa e tudo mais. E ele manteve um ambiente clean, todo mundo muito bem apresentado, todos os borracheiros, quem trabalha na borracharia. E isso representou um aumento para ele de 30% no faturamento. Logo que ele implementou essa mudança na borracharia dele. Aí depois ele conseguiu ir aumentando os valores, ele atraiu públicos diferentes. Então, ele fez uma mudança ali do ambiente, um ambiente que as pessoas têm um tipo de percepção, ele mudou essa percepção, e com isso, o mais legal é que ele teve um aumento de 30% no faturamento. Então, ele pensou em detalhes que fez grande diferença ali. Então, um ambiente ali agradável faz bastante diferença no presencial. No Instagram é importante ter conteúdos criativos que prendam a atenção, que mostre o seu diferencial. Qual é o diferencial da empresa? Está sempre comunicando isso através de diversos formatos de criativos, né? É importante sempre lembrar que no Instagram os 3 primeiros segundos ali de um videozinho que você vai colocar são fundamentais para garantir que a pessoa realmente assista. E para finalizar, experiência que, essa frase que diz, né, que a experiência do cliente, ela não é um departamento, é uma atitude que envolve toda a empresa. Então, não vai resolver se uma pessoa da empresa, por exemplo, ali no Grupo Ouro e Prata, somente a Luana pensar na experiência do cliente e ela proporcionar a melhor experiência para quem ela tem contato. Se todo o time, ele não participar junto. Então, experiência, ela faz parte da cultura da empresa. Ela precisa com que todos que participem ali, que se envolvam, estejam sempre pensando. E, inclusive, as pessoas que não tratam diretamente com o cliente. Porque tudo vai estar envolvendo a experiência do cliente. É isso. Quem tem alguma pergunta, algo a acrescentar, uma experiência para compartilhar conosco? Foi muito legal a apresentação. Boa tarde, pessoal, para quem eu não falei ainda. E é interessante de ver, né, Mari, Juliana e todos aqui, o desafio que é da gente ter uma mesma experiência do cliente em tantos contatos que ele tem, né? Seja se ele liga para o saque, ter, né, uma mesma experiência do que quando ele entra em contato numa rede social, seja com a empresa ou seja com o agente, né, de vendas, que é o representante, é a cara da empresa ali, né, junto ao cliente. Então, esse é um desafio muito grande que as empresas, como um todo, né, precisam trabalhar, e isso exige treinamento, né, exige um comprometimento, exige estar conectado ali com o cliente também para saber o que ele valoriza, porque a gente tem que oferecer ao cliente aquilo que ele está valorizando. Então, essas pesquisas, né, e esse contato, essas informações de quem está na ponta vendendo, que são, né, os agentes, agora falando como empresa também um pouquinho, é extremamente importante, né, porque quem é o vendedor, quem sabe vender são vocês que estão lá na ponta com o cliente. Esses encontros, para mim, foram muito valiosos, tá? Eu participei deles, os que eu não consegui participar, eu assisti, e parabenizo quem esteve presente nesses encontros, porque a gente está buscando, né, um desenvolvimento, principalmente pessoal, né, na medida que a gente está adquirindo conhecimento, trocando informações com outras empresas, né, pensando ali, tendo insights, usando a criatividade para conseguir olhar o ambiente que a gente trabalha com outros olhos. Isso é fantástico, que a gente baixa a cabeça, fica ali o dia a dia, né, trabalhando, muitas vezes a gente não se dá o tempo para, não, peraí, vamos ver o que está acontecendo, uma outra forma de fazer, talvez mais criativa, às vezes mais enxuta, mais simples, né, que é o que a gente busca.
Então, gente, parabéns por buscar o desenvolvimento de vocês, e eu sempre falo que o conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira, né? Então, além de estar, né, fazendo essa troca, networking também com outras pessoas, esse conhecimento fica para vocês. E eu espero que a gente tenha outros encontros também, muitos daqui eu conheço ou das redes sociais e ali do grupo também. Então, fiquei bem contente, né? É uma ação muito interessante, porque a gente está, né, cada um aqui doando o seu conhecimento, a sua experiência, para trazer o desenvolvimento do setor como um todo. Então, parabéns, gente, eu adorei participar, e que bom, meninas, que vocês também se dispuseram a estar aqui, né, junto com todos. Legal. Bom, para mim também, esses encontros foram ótimos. Eu, como alguns aqui sabem, quem não sabe ainda, eu trabalho com uma empresa que presta serviço para as empresas do transporte rodoviário, né, na parte de comunicação. E esses encontros, até no momento de preparar o que ia trazer de conteúdo, foram momentos muito legais, porque aí eu fui me aprofundando cada vez mais dentro do segmento. Isso refletiu muito no meu dia a dia, atendendo os clientes também, porque aí eu consigo saber mais do segmento, assim, aí eu acho isso fundamental, e tem sido muito legal estar com todos vocês. E o ano que vem vamos nos encontrar mais. A gente quer trazer mais convidados também o ano que vem para estar falando. Então, assim, a gente, como a Ju falou no começo, super aceita as sugestões de vocês de temas, que a gente realmente quer trazer temas que vão ajudar no dia a dia. E lembrando também que a gente, além do canal do WhatsApp, né, que é um canal para troca, tem mais de 60 pessoas lá para tirarem dúvidas, fazerem comentários, compartilhar alguma boa prática. A gente também tem a comunidade lá no Workplace também, que para interagirem, conversarem, postarem. Agora, final de ano, né, novo, nas festas, né? São canais que estão abertos a aproximar todos nós. Da minha parte, eu dia e poder trocar com vocês foi muito gratificante. Espero que o ano que vem a nossa rede cresça ainda mais. É importante a participação de todos, né, dentro das suas possibilidades de data e horário, mas o grupo está lá para se apoiar e crescer junto. E deem sugestão de conteúdos, fazer para a gente montar um calendário bem bacana, para a gente ter um 2024 maravilhoso. Obrigada, pessoal. Bom final de ano, boa temporada para todos, que a gente sabe que a partir da semana que vem vira uma loucura, já começou um pouquinho, a partir da semana que vem é muito mais, todo mundo viajando, e que bom que tem pessoas que estão dispostas, buscando conhecimento para fazer com que esse momento dessas pessoas que vão viajar seja um momento muito bom, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que espera muito por esse momento da viagem, que fez um planejamento para poder fazer essa viagem, então levar essa experiência é muito legal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.